Hoje, no canal Receita Fácil, nós iremos aprender a fazer um pão caseiro super fácil. Olha só que delícia de pão! E por que esse pão caseiro é uma receita fácil? Então, um pão bastante simples e não vai precisar de você ficar sovando. Você vai sovar somente o necessário. Não é aquele pão que você tem que ficar sovando. Em especial, a minha esposa gosta de fazer esse pão por causa disso. Então, um pão bastante simples e não vai precisar de você ficar sovando. E se você gostar da receita, por favor, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e amigas. Os ingredientes do nosso pão caseiro são 600 gramas de farinha de trigo, 40 ml de óleo, 250 ml de leite morno, meia colher de chá de sal, 2 ovos, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, 10 gramas de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de açúcar. Agora, nós iremos colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos as 600 gramas de farinha de trigo. E lembre-se, na verdade, não se esqueça que o teu leite ele deve ser morno para fazer o processo de ativação do fermento. Mas ele não pode ser muito quente, porque senão ele vai matar as bactérias necessárias para fazer o seu fermento crescer. Agora é só liquidificar por aproximadamente 1 minuto. Agora nós iremos acrescentar todo esse líquido nas 600 gramas de farinha de trigo. Iremos dar uma mexida e iremos sovar até ficar numa consistência boa. E essa é a consistência que deve ficar o nosso pão. Possa ser que você não chegue de primeira a essa consistência. Então você vai acrescentando mais um pouquinho de farinha de trigo. Mas não acrescente muito, porque seu pão vai ficar seco. Acrescente aos poucos e vou te passar aqui uma dica
para o seu pão não ficar seco. Acrescente óleo também. Então acrescente um pouquinho de farinha e um pouco de óleo também. Essa receita, ela dá para fazer 2 pães grandes. Por isso que eu estou dividindo a massa aqui no meio. Agora eu vou abrir essa massa para poder estar colocando o recheio. Temos 2 opções. Nós podemos fazer esse pão recheado, como é o meu caso aqui, como vocês viram no início do vídeo, ou nós podemos fazer esse pão também sem recheio. Fica uma delícia também do mesmo jeito, caso você não queira rechear ou você não goste de um pão recheado. Mas dos 2 jeitos fica muito bom. Eu particularmente gosto ele recheado, como nós iremos ver aqui agora. Você aí vai rechear de acordo com o teu gosto. Mas no meu caso aqui, eu ralei uma calabresa, piquei alguns tomates e também um pouco de cebola. E finalizei com um pouco de orégano. Por que que eu gosto de usar bastante o tomate e a cebola? Porque elas vão soltar água. E a água vai trazer um pouco de umidade, não vai ficar aquele recheio seco. E lembrando que o meu tomate, ele é sem semente, eu não usei sementes. Mas você pode fazer o recheio do sabor que você quiser. Eu também já fiz com presunto e queijo, fica muito bom. De frango com catupiry também fica muito bom. Então o recheio é a gosto. Mas lembre-se que o seu recheio ele tem que trazer um pouco de umidade para ele ficar mais suculento. Depois de recheado, é só enrolar como se fosse um rocambole. Agora nós iremos deixar o nosso pão descansando por aproximadamente meia hora mais ou menos, para ele poder crescer um pouquinho.
Esse pão, ele foi assado em um forno elétrico em uma temperatura de 230 graus. E depois de meia hora, eu liguei por 5 minutos mais ou menos a parte de cima do forno para ele dar uma tostadinha. Como eu gosto de um pão mais moreninho, depois de 30 minutos eu liguei a parte de cima. Mas é bom lembrar que o teu pão, ele vai variar o forno aí de acordo com o teu forno. Com certeza aí você deve conhecer o teu forno. Possa ser que ele fica pronto mais rápido ou também menos. Esse é o tempo que foi levado aqui, uns 35 minutos, em um forno elétrico. E esse é o resultado do nosso pão. Esse pão fica uma delícia, fica de dar água na boca. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixe o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Inscreva-se. Nós temos receitas novas todas as semanas. Receita simples, receita fácil, que com certeza você vai conseguir fazer. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações.